Shalom, 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 meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aí mais uma vez na Contagem do Homer, já na reta final da Contagem do Homer. Espero que você tenha acompanhado até aqui. Se não conseguiu acompanhar desde o primeiro dia, mas que você tenha se conectado com essa energia maravilhosa e totalmente especial que o Eterno preparou para cada um de nós. Hoje nós vamos falar do aspecto de Netzach de Malhut, Netzach Sheb Malhut, ou a vitória de Malhut. Ou melhor, a vitória do reino. Netzach significa vitória, Malhut significa reino. A vitória do reino. Como que nós podemos entender? Se nós observarmos as duas personagens por trás dessa Sefirot, em Netzach nós temos Moisés, o grande Moisés, e em Malhut nós temos o rei Davi, que é o que nós temos falado nesses dias. E ambos foram grandes líderes, e eles tinham uma característica muito comum, porque a Torá fala que a nação de Israel seria uma nação de reis e sacerdotes. Claro que no sentido literal, haveria classe sacerdotal, haveria reis também ocupando o trono, e reis da casa de Davi. Porém, no sentido mais profundo, todos aqueles que se conectam a Deus de maneira, digamos assim, kasher, né, de maneira verdadeira, através do estudo da Torá, através do refinamento da alma, com o cumprimento das mitzvot Bnei Noach, no caso, se você é Bnei Noach, para o judeu, as ordenanças para o povo judeu, todo mundo que se conecta a Deus é chamado de Israel, ou seja, direto a Deus, ou em outra permutação, Yashar El, o Rosh Mi seria minha cabeça, aquele que está conectado realmente à cabeça do Eterno, ou seja, a sabedoria do Eterno. Todos esses são chamados Israel. Então, todos esses carregam em si um potencial de serem reis e sacerdotes ao mesmo tempo. Claro que não rei no sentido literal e nem sacerdote no sentido literal. Mas, por exemplo, quando nós pegamos a figura de Moisés, Moisés ele foi um rei. Não foi um rei tradicional, não teve um trono para Moisés, mas ele foi um rei no sentido de ser um grande líder. Alguém que realmente fez toda a diferença para aquele povo na qual ele fazia parte e para a história do povo. E por causa de Moisés, um dia o povo de Israel e nós também, por que não, tivemos o grande rei Davi, que também era um rei, nesse caso literal, de fato, ordenado como rei, mas também tinha uma característica sacerdotal muito grande. Por mais que ele não fosse da classe sacerdotal, a gente vê a ligação que Davi tinha com a espiritualidade, o propósito de trazer luz para a terra, a questão dele de querer construir um templo para Deus, trazer a Arca da Aliança, a composição de salmos, instituir os cânticos, os louvores no serviço divino. Então a gente vê uma característica sacerdotal em Davi, mesmo que ele não fosse da classe sacerdotal. E a gente vê uma característica de rei em Moisés, mesmo que na parte literal ele não fosse rei. Só que há um detalhe importante entre essas duas personagens, porque nessa está ligada a vitória. E Davi, apesar de ser o arquétipo do reino de Malhut, está muito ligado à vitória também. Davi começou a sua jornada matando o leão, matando o urso, depois matando o gigante, depois conquistando o reino de Israel através da condução do Eterno, foi um grande rei. Então foi alguém que venceu muitas e muitas batalhas, inclusive quando ele sentou no trono. Aí que ele teve muitas batalhas mesmo. Só que há uma característica em comum essas duas personagens. Todos eles tiveram seu chamado quando eles estavam cuidando de ovelhas. Moisés, quando ele estava lá ainda no Egito, ainda sob a tutela, entre aspas, do faraó, ele tem aquele episódio de matar um egípcio e ele fica com medo de ser morto e foge e vai para a terra de Midian. Lá ele conhece seu sogro, Itrô, se casa com Zipora, tem filhos e vai o que? Apacentar ovelhas. E ele diz, os historiadores, né, os Midrashim, que ele era um excelente pastor de ovelhas. Ele era alguém realmente muito dedicado. Tanto que no episódio da sarça ardente, no qual o Eterno se revela claramente para ele, chama ele para a missão, Moisés ele estava apacentando ovelhas, ele tinha ido atrás de uma ovelha que tinha sido desgarrada,
que se desgarrou, melhor dizendo, do seu rebanho, ele foi atrás daquela ovelha. Muito parecido com Davi também, que várias vezes tem episódios dele ir atrás de uma ovelha desgarrada porque ele não queria perder nenhuma. Então essa capacidade dessas duas personagens de cuidarem de ovelhas, e metaforicamente a gente pode pensar em cuidar de pessoas nos dias de hoje, e principalmente eles estavam cuidando de ovelhas que não eram deles. Isso que é interessante. Se a gente pensar em Jacó, a mesma coisa, estava cuidando das ovelhas do seu sogro. Moisés estava cuidando também das ovelhas do seu sogro e fazendo aquilo com muita dedicação. E Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai com muita dedicação, colocando o seu pescoço em risco ali, enfrentando animais selvagens para cuidar o melhor possível das ovelhas. O que é que nós podemos entender com isso? Que nós temos um chamado de rei e sacerdote, ok, porque estamos ligados à Torá e ligados a Deus, então somos também comunidade de Israel no sentido espiritual, ok. Só que como que anda o nosso cuidado com aquelas coisas que nos são confiadas por pessoas que, entre aspas, estão no nível superior ao nosso? No caso, o sogro estava no nível hierárquico superior a Moisés, que Moisés morava com o sogro, ele estava na casa do sogro dele, então a hierarquia era do sogro. E Davi não precisa nem falar, a hierarquia é do pai. Como que a gente consegue cuidar de coisas quando o nosso superior hierárquico nos manda cuidar de alguma coisa? Será que a gente fica pensando assim, eu vou cuidar, isso não é meu, não é para tanto, e etc. Puxa vida, mas agora eu tenho que fazer um serviço que não é meu. Então, essa reclamação que às vezes a gente tem, essa murmuração, de certa forma, cria uma desconexão com o verdadeiro propósito. Porque Moisés, ele já era o grande líder de Israel, já era o grande Moisés, ele só não sabia. Davi já era o grande rei de Israel, ele apenas não sabia. Então por que é que ambos estavam ali cuidando de ovelhas, ou seja, se submeteram a uma hierarquia legítima, claro, nenhum problema nisso, mas estavam ali cuidando e fazendo o seu melhor? Porque a pessoa que realmente quer sentar no trono, quer ter vitória, quer ter Netza, quer reinar aqui em Malhut, que é o reino, ela precisa aprender a cuidar daquilo que o Eterno põe em suas mãos. Mesmo que aparentemente aquilo te leve para um ostracismo, ninguém está te vendo, ninguém está olhando. Se Moisés deixar escapar uma ovelhinha ou Davi, é efeito colateral, isso acontece. A onça lá para os pecuaristas lá, a onça já tem o percentual dela de boi e de gado que ela vai abater, faz parte. Não pode perder o rebanho inteiro, mas não seria nenhum problema. Então, esse zelo que ambos tinham de conseguir cuidar de uma coisa que em tese não era deles, isso com certeza manifestou neles esse equilíbrio da árvore da vida. Ou seja, eles eram capazes de fazer coisas que as pessoas normalmente não fazem. Eles eram capazes de ter dedicação a alguma coisa que não era deles, simplesmente porque chegou às suas mãos. Então, essa mentalidade da gente cuidar com dedicação das coisas que chegam às nossas mãos, independente de como elas chegaram. Se a gente está num sistema hierárquico, alguém nos dá uma demanda, a gente está debaixo daquela hierarquia, a gente precisa aprender com Moisés, precisa aprender com Davi. Façamos o nosso melhor. Só que tem uma segunda característica. Ambos, da noite para o dia, foram chamados para sua missão. Do nada, entre aspas, do nada, foram chamados para sua missão. A partir do momento que o Eterno entendeu, pelas suas características de cada personagem aí, que eles estavam prontos para a missão, o Eterno chamou. E aí que tem uma grande diferença às vezes no que acontece com a gente. Às vezes você se submete a uma hierarquia e é assim que funciona o mundo, não tem nada de errado. Você começa a fazer as coisas com zelo, não tem nada de errado. Se você faz com zelo, você passa a ser importante para aquela pessoa na qual você trabalha. E você está ali fazendo o seu melhor, se dedicando, pessoas, relacionamentos, tal, etc. E de repente o Eterno põe diante de você uma porta escancarada para você atravessar aquela porta, entrar por ela e realmente viver tudo aquilo que tem a ver com você, com a tua missão. Só que pode acontecer o que aconteceu com o rei Davi.
Davi tinha sido ungido rei, ou seja, a porta se abriu, mas na prática nada aconteceu, porque ele não tinha nem idade para aquilo, não tinha, o mundo físico não estava ainda preparado, estava se preparando para aquilo, então já tinha a clareza da sua missão e continuou cuidando das ovelhas do pai dele com a mesma dedicação. Só que quando apareceu a oportunidade dele entrar pela porta, matando o gigante, entrar para a família real, e aquilo aconteceu, Davi não pensou duas vezes. Davi não ficou olhando os irmãos falando, mas como assim? Vai largar as poucas ovelhas do nosso velho pai? Ou seja, aquele jogo psicológico, mas puxa, você é tão importante aqui. Se você sair daqui, como que a gente vai ficar? E etc, como que vai ser? Então, isso vai acontecer. Na hora que nós estivermos prontos, por causa da nossa dedicação hoje, quando nós não estamos necessariamente sendo reconhecidos e vistos como a gente necessariamente merece, vai aparecer uma oportunidade dada pelo Eterno que tem realmente a ver com a tua missão. Você vai entender que até hoje tudo que você tem passado foi para te forjar a ser aquela pessoa que o Eterno criou para que você fosse. Só que vai chegar uma hora que o Eterno vai colocar oportunidades na tua frente e você vai ter que entrar por essa porta. Porque se você não entrar, isso é um erro. Mas eu tenho o livre-arbítrio de entrar. Vai pensando que tem. O mundo ele foi criado pelo Eterno e quando as coisas não funcionam como o Eterno determinou, isso causa um enorme desequilíbrio. Um enorme desequilíbrio. Você não vai ser feliz, você não vai ter saúde mental, física, financeira, se na hora que o Eterno colocar a porta que tem a ver com a tua missão, e ele só vai abrir a porta porque ele entende que você está preparado e você não entrar. E normalmente o que nos impede de entrar é essa questão das pessoas. Mas como? Você vai sair, você vai largar? Olha, você vai trocar o certo pelo duvidoso? Olha lá, na altura do campeonato, Moisés estava com 80 anos. Um era muito jovem, que era Davi, o outro, em tese, era muito velho, 80 anos. Com 80 anos, Moisés, você vai largar isso agora que você tem família, tá num lugar que te acolheu, e aquele povo lá que queria te matar, e etc. Você pode ser perseguido. Imagina quantas coisas Moisés não teve que ressignificar na vida dele para tomar atitude e falar, tudo bem, Eterno, eu vou para uma nova missão. Como? Não sei. Como que eu vou fazer? Eu não sei. Assim como Abraão, eu vou para onde o Eterno me mandou. Quando o Eterno falou, vai. Fica pensando, porque minha família, porque meus amigos, porque minha cidade, porque isso, porque aquilo. O Eterno abriu a porta, meus queridos. A gente tem que ir, porque senão a gente não vai ocupar o trono que a gente precisa ocupar. E se a gente não ocupa o trono que o Eterno preparou para a gente, vai ter alguém sentado naquele trono. E o Zohar, o livro máximo da Kabbalah, ela fala que isso causa um desequilíbrio no trono de Deus. Tudo fica desequilibrado espiritualmente, não é na tua vida, no mundo inteiro. Toda a criação fica desequilibrada porque você não assumiu o teu papel. Enquanto você não assumir, as coisas vão te pressionar para aquilo. Então, meus queridos, pense nisso. Pense nisso. Onde que você tem, de repente, procrastinado algo que já era para ter acontecido? De repente, você deveria já estar sentando no trono, se preparando para isso, e você não está fazendo. Porque, agora, com essa idade, na altura do campeonato, sou muito jovem, sou muito velho, não tenho tempo, e as pessoas, meus amigos, e meu entorno. A decisão, no final das contas, é sempre nossa. Mas pode ter certeza que se a gente não entrar por essa porta, quando o Eterno abrir, tem que ser o Eterno, vai ser algo muito claro, você não vai ter dúvidas. Se a gente não entrar, a gente vai ficar cada vez mais frustrado. E a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Então, meus queridos, que a gente definitivamente entenda a nossa missão e quando estivermos prontos, o Eterno dê a oportunidade, façamos a nossa parte. Se você ainda não contou o Homer, colocar o texto aqui. Hoje são 46 dias que perfazem 6 semanas e 4 dias do Homer. E nós vamos corrigir hoje, pelo Eterno, nós vamos remediar o defeito que causamos na Sefirá Netzar Sheb Malhut. Então, meus queridos, que a gente possa ter a nossa correção, possa ter a nossa vitória, porque essa é a vontade do Eterno.
Shalom, shalom. Se Deus quiser, amanhã a gente está aqui em mais uma contagem do Homer.